Olá, eu sou Miguel Andrade, sejam todos muito bem-vindos a mais esse Dolce Vídeo. E nessa edição nós iremos na já tradicional Viagem no Tempo, onde nós iremos a exatos 30 anos do passado, ver quais eram os destaques na tela grande e também nas locadoras, né? Inclusive, quais eram os 10 filmes mais alugados naquele mês há exatos 30 anos. Esse vídeo está sendo produzido, indo ao ar em abril de 2025, né? E nós iremos ver aqui, ó, gente, uma edição da 7, exatamente de abril de 1995, há 30 anos, né? Há 30 anos era um momento especial Tracker, né? Onde as duas tripulações se encontravam no cinema, a clássica, com o Capitão Kirk, né? E a da Voyager, né? E também os destaques, né? O lançamento nas locadoras era o filme dos Flintstones, aquele primeiro lá, com o John Goodman, né? Que não fez muito bonito assim no cinema, mas com o passar dos anos, locadoras e exibição na tela grande, né, ele foi conquistando seus fãs, né, e mais Street Fighter Antes da Chuva e o esperado Epidemia. Gente, o Epidemia é uma ficção científica, anos 90, anos 90 foi maravilhoso para a ficção científica. É só você pensar em Arquivo X, A Marte Ataca, os Jornada nas Estrelas ganhou um novo fôlego, né? E tantas outras, né? Foi um grande momento para a ficção científica. Vamos lá, gente. Página a página, hein? Não sai daí, fica aí comigo. Bom, logo de cara nós temos uma propaganda de whisky, né? Clan McGregor, tá? Também acho legal nessas revistas antigas você dar uma olhadinha nas propagandas, né? Bom, olha isso, gente, o retorno da Platinum Musa, a Traci Lords. Ela estava tentando, né, ser uma atriz normal. Pra quem não lembra, né, a Traci Lords foi o principal nome da indústria X-rated, a indústria adulta no boom das locadoras dos anos 80, né? Ou seja, pelo menos 10 anos antes, né? E ela virou uma grande estrela quando se descobriu que ela era menor de idade, ela tinha falsificado os documentos, né? Aí era tarde demais e ela já virou uma lenda, né? Então ela também tentou virar cantora, trabalhou com o John Waters, né? Aqui, ó, ela tava entrando. Saudosos da ex-atriz pornô Traci Lords, saibam que a Rede Globo mantém guardadas 7 chaves, um tesouro precioso. Episódios da série, atualmente fora do ar, Melrose Place com a belíssima. Ela entrou no Melrose, né? Eu não vejo essa revista praticamente desde a época, tá? Então a gente vai estar reagindo juntos, ok? Então era isso. A notícia era que a Globo tinha os episódios com a Traci Lords, Melrose. Melrose era uma espécie de barrados no baile, tá? Mas para um público mais adulto. Lords entra no seriado para dividir com Sidney um daqueles maravilhosos apartamentos do condomínio onde se desenrolam todas as transas. Sobre o personagem, Rick, Lords diz que no começo ele será uma gracinha, mas aos poucos algo maléfico começa a se criar dentro de mim e eu viro um monstro. E ela também tá lançando o álbum. Gente, eu tenho o álbum dela bem legal, esse primeiro disco. Bom, o César, né, o Oscar francês, né, tinha rolado. Olha, essa adaptação da Tank Girl, que também não iria dar muito certo, mas acho que hoje em dia virou cult, ou nem isso virou? Vocês lembram, gente? Essa Tank Girl, essa heroína? Quanto valem as estrelas, olha. Todo mundo sabe que os grandes nomes de Hollywood recebem um salário equivalente a seu peso em ouro. Alguns são mais pesados que os outros, mas todos possuem uma gorda conta bancária. Será que é verdade isso, gente? Ou tudo faz parte do marketing de Hollywood, essas cifras gigantescas, né? Kevin Costner estava com 13 milhões para atuar. Sharon Stone, que era a musa do momento, né? Era 7 milhões por filme.
dama se despede do crime. Patricia Highsmith. Conhecida como a rainha de suspense, a escritora norte-americana Patricia Highsmith faleceu no dia 5. Essas primeiras páginas, né, até de notinhas, porque elas são as últimas a fecharem, né, na revista. A revista levava um tempo pra ficar pronta, né, obviamente, né. E essas notícias mais fresquinhas, elas iriam aqui, né. Olha, a Carlota Joaquina, a rainha da bilheteria, ela virou a rainha da bilheteria nesse Takes aqui, mas o Carlota Joaquina não mereceu nenhuma capa, não mereceu uma matéria maior nem nada, né? Bem triste, foi um marco enorme, né? Não existia cinema e a Carla Camurati sozinha, né? Ela conseguiu distribuir em um cinema especial em São Paulo, um cinema especial no Rio, né? E a partir daí o resto do país, e foi uma lenda, né? Um grande sucesso. E não se tinha filme nacional há muito tempo, né? Assim, com muito sucesso, a não ser dos Trapalhões, do Xuxa. E ainda mais tinha rolado a quebradeira com o governo Collor, que acabou com a Embrafilme, etc, né? Walter World. O filme Walter World, né? Começaram a rolar notícias de que iria ser um fiasco sobre as filmagens controversas. E realmente, né? O filme Melhores de 94, leitores e críticas apontam suas preferências através do voto. Gente, ó, é abril e eles ainda estão agora expondo quais foram os melhores de 94, né? Ou seja, teve dezembro, janeiro, fevereiro, né? Até para eles computarem, né? Uns 2 meses. Resultados da crítica: filme A Fraternidade Vermelha, A Lista de Schindler. Vídeo: A Doce Vida e Apocalipse Now. E o Apocalipse do Cineasta, né? Que é aquele estendido. Diretor Robert Altman por Shortcut, Cenas da Vida. Kieslowski por A Fraternidade Vermelha. Ator Terence Stamp por Priscila, Rainha do Deserto. Daniel Day-Lewis por Em Nome do Pai. Atriz Virna Liz por A Rainha Margot. Mas tudo 7 votos. Ganhou com 7 votos. Trilha Priscila, Rainha do Deserto. Os rapazes de Liverpool. Efeitos especiais Forrest Gump com 12 votos. Só aquela cena das pernas, né? Fotografia, Lista de Schindler. Opinião do povão, né? Vamos ver a opinião dos leitores. Filme, A Lista de Schindler. Ó, tiveram muito mais votos, né? 315 elegeram a Lista de Schindler. Contra Forrest Gump em segundo lugar, com 202. Em terceiro, Entrevista com o Vampiro, 105. Em vídeo, Jurassic Park. Que Jurassic Park é de 93, no cinema, então ele foi lançado em vídeo em 94. Em segundo, Fugitivo, aquele filme com Harrison Ford, sabe? Terceiro, A Casa dos Espíritos. Diretor, Steven Spielberg por Lista de Schindler. Segundo, Neil Jordan por Entrevista com o Vampiro. Terceiro, Martin Scorsese por A Época da Inocência. Ator, Tom Hanks por Forrest Gump. Anthony Hopkins por Vestígios do Dia. E terceiro, Daniel Day-Lewis por Em Nome do Pai. Atriz Emma Thompson por... Vocês estão vendo direitinho então, né? Aqui. Emma Thompson por Vestígios do Dia. Kristen Dunst por Entrevista com o Vampiro. Olha, ela era criancinha, né? E ela já ficou aqui em segundo lugar. Terceiro, Jamie Lee Curtis por True Lies. Como a gente viu ali, não tem os filmes nacionais, tá? Esse monte de filme nacional que a gente tem hoje em dia, pro bem ou pro mal, assim, era um sonho nessa época. Roteiro, A Lista de Schindler, 4 Casamentos e um Funeral, Em Nome do Pai. E, gente, eu tenho até em livro 4 Casamentos e um Funeral, esse roteiro. Fotografia, A Lista de Schindler, A Época da Inocência, Jardim Secreto. Efeitos especiais, Stargate, Forrest Gump, Entrevista com o Vampiro. Trilha sonora, O Rei Leão. Gente, ó, os votos populares é bem mais divertido, hein? Então, são bem mais bacanas. Matéria da capa, né? Jornada nas Estrelas da Nova Geração.
Star Trek, a série mais duradoura do cinema, gente, imagina. Entra no 7º longa-metragem. Olha lá, tinha rolado 6 filmes, você tava certo. Esse era o 7º, né? Absorvendo o ritmo dos videogames e a computação gráfica para continuar seguindo até onde nenhum homem jamais esteve. Ao menos com tantos fãs do saudoso Christian Peterman. O encontro dos capitães, olha. Patrick Stewart e William Shatner. Mas é tão diferente a linguagem visual, né? A cinematográfica já era bem diferente. Agora, se comparar isso aqui com o filme, né? Com a série clássica, né, dos anos 60. Gente, a Whoopi Goldberg, de alto dos seus 100 anos no bar da Enterprise, né? Porque ela é uma tracker. Eu vi muita coisa da série clássica na Netflix. Não fui um tracker, ainda mais nessa época, porque nunca dava pra assistir direito, né, com a qualidade. Os longas para cinema em ordem de qualidade. Devo ter alguns na coleção. Os seriados disponíveis em vídeo: a série clássica da TV, o clássico da TV, volume 2. Nossa, como eu detesto quando lançam. É uma mania, né, das distribuidoras lançarem como volume, né, aquele volume 3 de 20, né, não significa nada aquilo ali. Mas já tinha o piloto, ó, Jornada nas Estrelas, como tudo começou, o primeiro piloto da série de Cage, exibido em 1964, seu Capitão Kirk. Boa história sobre mentalizações e ilusões, mas a produção ainda não tinha encontrado o tom certo. Aí tinha a nova geração, encontro em um ponto distante, além da Terra conhecida, a nova missão Deep Space Nine. Star Trek Jazz, olha que legal essa matéria, hein? Beverly Crusher, Betazoids, Academia Andorianos, Deep Space Nine, nome da base estelar que orbita o planeta de Bajor e onde se desenrolam as aventuras da série A Nova Missão, cujo título original é o nome da base. Que lindo esse logo da Frota Estelar. Olha, jazz é mesmo, hein? Não estão brincando. A ciência de Star Trek, só a imaginação torna possível alguns dos achados da série. É o croquis da sala de transporte, do comunicador, do detalhe a tripulação da Enterprise no momento da série na TV. Olha, eu acho muito legal, tá? Embora eu não tenha assistido tudo, eu não seja um tracker que sabe o nome de tudo, tarará, acho muito legal. Super respeito. Acho uma graça os efeitos, acho uma graça. O que eu assistia na Netflix, se não me engano, também era bem restaurado, então já tinha. As naves já estavam em computação gráfica, sabe? Eles mudaram algumas coisas. Mas ainda assim, eu acho muito legal. Você é íntimo de Star Trek? Não. Questionário Trek. Muito além das estrelas. Olha isso, gente. Atores ficam marcados por determinados. Loucura, né? Gente, eu já achei esse livro do Shatner e não comprei. E coisas assim, ainda mais a gente tá garimpando aqui pro canal. Às vezes a gente me arrepende tanto, sabia? Daí eu vou editar. Eu fico, meu Deus, por que eu não trouxe? O dia em que a câmera ganhou as ruas, 50 anos de neorrealismo. Ou seja, 50 mais 30, né, minha gente?
Que lindo, né? Que mulher maravilhosa. Bom, aqui tinha umas fichas, né, que a Sete trazia com os pôsteres dos lançamentos e filmes nacionais, enfim, quando tinha, né? Promoção, viagem pelas trilhas sonoras. Prêt-à-porter, né? O último Altman grande, né? Cheguei a ver no cinema. Máscara. Ai, os erros na tradução. Esposa mata marido e vende parte do corpo a estrangeiros. Aliens, eles traduziram como estrangeiros. Tá explicando, né? Porque as traduções vão mal lá. Gente, olha como se duplicava a VHS. Literalmente eram fitas sendo copiadas, olha isso. Essa sala é a ponta final da cadeia. Aqui as fitas são copiadas a partir do master legendado. No final do dia são 15 mil fitas reproduzidas. Caramba, hein? Aqui alguns erros comuns. Soda, refrigerante, em legendas provoca surdez em barman e catatonia em freguês. Eles pedem uma soda, o barman lhe enfia uma coca e nem ao menos se explica, já que o cliente não gosta de satisfeito. É uma coisa que me incomoda muito, né? É Donut sempre virar rosquinha, sabe? Gente, existe Donut também no Brasil já, né? Já para as pessoas começarem, tipo, mano, faz décadas que eles estão traduzindo donuts por rosquinhas, né? Comodidades, países pequenos. Pedaço da banheira de Aaron Flynn. Os parpados abertos. Descafeinado e uma garapa. Isso é gaspate, né? Como que é isso? Parente da serpente. Ouve o personagem chamar um café uma dose de italianíssima grappa. O destilato de casca de uva. Mas seu pedido se martela graças à legenda da brasileiríssima garapa. E grappa tem um nome em português. Eu não vou lembrar agora, né? Tô gravando isso de madrugada também, tá, minha gente? Olha, epidemia. O Ebola ataca no cinema. Street Fighter, o videogame que virou mania mundial, chega às telas com o belga Jean-Claude Van Damme interpretando o Coronel Gill. O videogame, um clássico japonês para o mundo. Bandidos. Gente, e eu lembro que isso foi tão. Olha, gente, ela. Eu lembro que isso foi tão malhado, ridicularizado, e hoje em dia é tão divertido, se a gente olhar bem pra isso. As pessoas fantasiadas, né? Olha isso. Bons tempos, hein? Em que um filme de entretenimento tinha 97 minutos. Propaganda da HBO. Já tínhamos HBO, tava chegando nos Estados Unidos. Ninguém conhece a HBO, o que você está esperando? Tava chegando no maior canal de TV pra assinatura do mundo. Demorei pra ter HBO, hein? HBO era exclusivo para clientes TVA. Eu tive multicanal, porque era de São Paulo, era dividido por regiões, né? E multicanal tinha telecine. Tinha um telecine. Só existia um telecine. A princípio. Círculo Vicioso, a vida de Dorothy Parker, que eu vi na época. Que coisa bizarra, hein? Que caracterização tá bonita, né? De Jennifer Jason Leigh. Barcelona. Tinha uns filmes europeus na época, assim, todos tentando ser Almodóvar, e perguntavam se o Almodóvar não se importava, né, com tanta cópia, e ele falava que não, porque as pessoas pegavam dele apenas as pontas, né, apenas o que era mais estridente, nunca a essência de Almodóvar, só Almodóvar. Então ele não se importava com as cópias que tinha tanto na época, né?
Antes da chuva. Seis dias, 6 noites. A Beira da Loucura. Gente, John Carpenter volta às telas com o melhor do gênero de terror. É um Stephen King, né? Não é? Da série, início do ano, o cantor de Fred Krueger as telas conseguiu acalmar um pouco os ânimos dos fãs do gênero. Essa tarefa agora acaba de John Carpenter sobre. Bom, outros filmes em cartaz: Tempo de Violência, Pulp Fiction, né, finalmente em cartaz no Brasil, Ed Wood, né, que é um filme maravilhoso, uma obra-prima, mas que a revista não entendeu como merecedora de uma capa, pelo menos, né? A gente já viu matéria sobre no mês anterior. Gente, aqui no canal vai ter uma playlist. Quando você entrar, se inscrever no canal, você vai ver que vai ter uma playlist só com as revistas dos últimos meses, tá? Então a gente já fez há um certo tempo, uns 2 anos. Você vai ver mês a mês a revista dele, tá? Então a matéria sobre Ed Wood e Pulp Fiction estará no mês passado. Rolou o Oscar, então eles deram esse destaque a Ed Wood e Tempo de Violência. São filmes de 94, mas porém, como era normal na época, né, demorava um pouco para estrear aqui no nosso país. Bom, a bolsa de vídeo, vários jornalistas, né, davam sua nota, né, de vários órgãos, né, e a revista tirava a média, né. Em primeiro lugar, como não poderia deixar de ser, Inácio Araújo da Folha, Neuza Barbosa da Veja, ok? Já tinha até Isabela Nabokov, hein? Não nesse mês, mas às vezes tem, viu, pela Veja. Cristiane Couto da MTV. Então é isso. Bom, em primeiro lugar, né, com 8.9 está Tempo de Violência, Pulp Fiction, né? Segundo lugar, Arquitetura da Destruição, Nossa Internacional. Terceiro lugar, Quiz Show. Gente, Quiz Show é um filme tão premiado, tão falado na época, né? E que foi sumindo, né? Ed Wood, do Tim Burton, né? Vem Dormir Comigo. Rosas Selvagens, com um filme francês bem legal, mas que na época fez uma polêmica, também tinha um pouco de homoafetividade, né? Adoráveis Mulheres, O Novo Pesadelo, O Retorno de Fred, Debi Lloyd, 2 Idiotas em Apuros e Zona Mortal. É isso, né, gente? Ó, as notas. Foi de 8.9 para Pulp Fiction a 5.2 para Zona Mortal. Bom, na seção mitos, Doris Day, A Virgem Profissional. Maravilhoso, hein? Era um mito por mês, né? Então isso era legal, a revista se esforçava em preservar até certo ponto, né? A revista que ficou sendo a principal revista que existia sobre cinema, né? Existiram várias, mas essa aqui era mais bambambam. Então eles, até certo ponto, eles tinham os cuidados de preservar o cinema clássico, Era de Ouro, né? O cinema arte, né? Não era só Hollywood atual, né? Filme blockbuster, né? Então, aqui, por exemplo, na seção mitos, né? Foi a vez da Doris Day, que ainda estava vivíssima, né? Ela foi a senhorita requeijão de Hollywood, sinônimo de pureza e candura. Mas a sua vida não é exatamente o que se pode chamar de um mar de rosas. Doris colecionou homens e filmes errados, embora tenha se revelado boa atriz quando pôde contar com roteiros de tudo. Sim, boa atriz, ótima cantora, uma ótima amiga e assim por diante, né? Embora tenha feito algumas escolhas erradas. Olha, Jessica Lange. As filmografias dos... de onde a Jessica Lange esse mês estava fazendo? A gente já começa com King Kong. E o que ela estava fazendo para merecer estar aqui? Não vi ainda.
Porque era os que tinham algum filme em destacado, né? Ou alguma matéria, né? Então ele colocava, gente, é o IMDB da época, tá? Aqui que a gente via. Se tava com asterisco, existia em vídeo, ó, disponível em vídeo. E com sorte achava na locadora, tá? Não significava que tinha, ó, é pau, é pedra, é o filme. Propaganda do Flintstone live action em VHS com 1000 pterodátilos, carecas. É pau, é pedra. Bom, a coluna da Dulce Damasceno de Brito passaria a ser fixa, né? A Dulce foi a única jornalista brasileira a cobrir a Era de Ouro de Hollywood, né? Pelos diários associados, né? E ela era amiga pessoal da Carmen Miranda, da Quinovo, aqui assim por diante. Ela era muito legal. Ela era fã, muito mais que jornalista, né? Também era uma senhorinha da época, então às vezes ela dava umas escorregadinhas no politicamente correto, sabe? Mas enfim, muito divertido o texto dela, tadinha. Também é autora de alguns dos livros sobre a época. Muito divertidos. E aqui chegamos, né, nos lançamentos. Nossa, eles estão economizando papel, hein? Porque olha, já deram a nota, o destaque e a nota logo na capa. Geralmente eles transformam a parte do VHS como se fosse uma outra revista aqui dentro. Então, ó, o destaque realmente é os Flintstones do filme. O desenho de 1960 é mais legal. Três estrelinhas. Mas eu acho que visualmente é legal porque é tão fiel, né? Às vezes eles adaptam e deixam e humanizam tanto os personagens, né? Nessa adaptação que perde um pouco a graça de grande coisa adaptar, né? Como se o fato de ser um desenho animado fosse um defeito, né? Então, se é para adaptar e com pessoas e ser bem fiel, como é o caso dos Flintstones, eu acho legal, eu acho engraçado você ver as pessoas, por exemplo, que ele tá descalço assim, né? Olha, ser fiel assim, eu acho bem interessante. Você é do tipo que abaixa as orelhas toda vez que o assunto é computador. Revista Informática da Abril. Mais lançamento, né? Chuvando em Nova York, gente, Julianne Moore, né? Que mulher linda, né? Pelo amor. Fellini 8,5. Olha quantas estrelinhas. Guardião da Montanha. Mais um monte de estrelinha, ó. Tinha isso também, né, ó. Existiam poucos filmes, gente. Olha isso, era um privilégio você assistir filmes Disney, os longa-metragens animados clássicos. Eles relançavam no cinema, de vez em quando, né? E em datas específicas eles iam lançando em VHS. E só existiam esses aqui, ó. Pra você colecionar. E ninguém colecionava filmes ainda, tá? Então os primeiros eram praticamente os filmes Disney mesmo, né? Branca de Neve foi lançado com certo estardalhaço alguns meses atrás. Desafio no Bronx. De Niro conta um conto, a direção do Robert De Niro, que a gente acha bem fácil, sempre achou em VHS e também naquela coleção Folha, né? E também em DVD, né? Narcos, Ana e o Rei de Sião, a versão de 46, com a Jane Newman. O Shake, olha isso, o clássico, o Rodolfo Valentino, que legal, hein? Da Continental. Cabia a Continental, esses clássicos, preto e branco, né? O Mapa do Coração, 4 estrelinhas, Armadilha do Destino. Sem Medo de Viver, Water Witch, aqueles faroeste que teve uma modinha no começo dos anos 90 também, né? E gerava Oscars e tudo, então... É como ainda é hoje em dia, né? Basta um gênero. Hollywood lida bem com gêneros até por isso. Basta um gênero. Terror. Deu certo.
vai ter vários terrores com uma menininha, se deu certo com uma menininha. Se deu certo com cavalos, pode ter certeza que existirão vários terrores, ou comédias com cavalo, tem vários filmes com cavalo. Aí depois, quando esgotar cavalo, vai ter com bode, e assim por diante. É uma forma até de apostar o que tá dando certo, né? Parceiros do crime, cães parisienses. Esse qual que é o roteiro do Tarantino, né? Parceiro do Crime é um filme de estreia de Roger Avary, ex-companheiro de Quentin Tarantino. Que, aliás, se não me engano, eu tenho em DVD e tá escrito roteiro do Tarantino, algo assim na capa. E olha, aquela Good Times, toda vez eu falo, né, gente, que fazer cópias, filmes parecidos aos da Disney, né, correndo. Custava R$18, gente, tá com R$18 há 30 anos atrás, tá? Valeu uns R$80, eu acho. Caro. Não era baratinho, fita de vídeo nova não, hein? 3 Formas de Amar, um filme... gente, naquela época LGBT, gente, qualquer coisa causava burburinho, sabe? Então, mesmo que de leve, essa possibilidade de threesome, né? 2 caras e uma menina, e os caras ficarem entre si, já causava um burburinho, né? Olha outro filme europeu, a lá o Almodóvar. Por que chama amor quando querem dizer sexo? Inclusive com a saudosa Verônica Furquim, de 93. Bem, Cabeça de Vento, gente. Memória Curta, Poder de Sedução, Coração, Justiça, Paixão Assassina, O Corvo. Olha, O Corvo também é um desses filmes que até teve um filme recente, né? Teve mais um filme recente que foi ganhando peso com o passar do tempo, né? Mas olha, 3 estrelinhas, hein? Em seu lançamento nas locadoras. Tipo... Mas se tornou grande, né? Tem bastante fãs, bem cult. Grande não, cult, né? Cult, culto. A força de um passado dominados pelo desejo. E em seguida, né? Pagemaster, Macaulay Culkin, o mestre da fantasia, que é o Macaulay Culkin, que entra tipo no mundo de desenhos, mas é meio nada a ver. E nessa época, gente, a animação era sinônimo Disney, tá? Isso sempre ia muito mal nas bilheterias quando tinha desenho animado que não fosse Disney. E esse que acho que foi lançado direto nas locadoras a partir de dia 6 de maio. Carreira de Macaulay Culkin indo de mal a pior, né? Mas olha, grande elenco as vozes, hein? Tá chegando. Pizza Hut apresenta, né? Que mais? O Cliente, Estranhos da Noite, A Cor da Noite, desenho, olha lá, eu detesto colocar desenho como se... Gente, desenho não é gênero, né? Desenho é técnica. Pode ter uma comédia, um drama, um terror em desenho, né? Pode ser infantil, adulto. Ó, Tantan, As Aventuras de Tantan, O Segredo do Licor, pai de Indiana Jones. Contos da Cripta em animado, né? Animaniacs 1 e 2, cheio de estrelinha, hein? Bom, chegamos que a gente queria, hein? Os 10 filmes mais alugados, hein? Parada de fevereiro, mas a revista saiu em abril, né? Primeiro lugar, Ace Ventura, um detetive diferente. Gente, Ace Ventura, o primeiro, quando saiu, muito engraçado, ninguém deu a menor pelota. Aí, a revista tem algumas notinhas falando sobre ele, tinha feito sucesso nos Estados Unidos, né? Só que ninguém deu bola. Quando deu Máscara, todo mundo foi correndo atrás do Ace Ventura. O Ace Ventura, inclusive o primeiro, né? Mas esse aqui acho que é o segundo, não é? Não sei agora, não vou mais
Engraçado, veio parar em primeiro lugar, hein? Um filme que ninguém tinha dado bola, né? Um personagem que ninguém tinha dado bola, está aqui em primeiro lugar. Segundo lugar, A Fuga, que é com o Baldwin e a... não é? Que tem umas cenas picantes, um remake de um filme europeu, não é? Terceiro, Guarda-Costas da Primeira Dama. Quarto, Mamãe de Morte. Gente, olha isso, hein? Segundo mês que Mamãe de Morte, do John Waters, aparece nessa lista. Eu achei um escândalo quando eu vi mês passado, mas olha aqui de novo em quarto lugar. Ou seja, ficou meses em cartaz das locadoras, hein? Dos mais alugados das locadoras. Tá na frente de A Lista de Schindler, em quinto lugar. Em sexto, Rapa Nui. Em sétimo, Priscila, Rainha do Deserto. Em oitavo, O Jornal. Em nono, Acertando as Contas com o Papai. Aí, Macaulay Culkin ainda. E em décimo, um misterioso assassinato em Manhattan. Nos Estados Unidos, gente, é diferente, porque lá os filmes eles saem bem antes. Ó, o Máscara já tinha em VHS lá nos Estados Unidos. Aqui, gente, a gente tem a referência dele aqui nas trilhas, né? Não sei se vocês repararam. Naquela promo das trilhas eu vi ali o Máscara. E o Máscara já tinha estreado aqui no Brasil, viu? Ele ainda só não estava disponível em VHS. Enfim. True Lies, Clear and Present Danger, Little Giants, Lobo. Ok? É bem diferente os Estados Unidos pro Brasil. Bom, agora do mesmo jeito, tem a bolsa de vídeo da crítica, né? Fellini 8,5, primeiro lugar, merecidíssimo, né? Desafio no Bronx, a estreia do Robert De Niro na direção, né? Os Irmãos Marx no circo, O Corvo, Sem Medo de Viver, Parceiros do Crime, o White Rearp, O Cliente em oitavo, em nono, Três Formas de Amar, e em décimo, Os Flintstones, do filme. Gente, os caras pagaram uma publi de uma página inteira. Olha, parabéns, hein? Uma publi, a Sick Video, né? Pagou uma publi de uma página inteira, né? E olha, a revista deu 3 estrelinhas. E aqui ainda deixou em décimo lugar, hein? Caraca! Bom, pelo menos aparece na lista dos 10 melhores, né? Bom, aí a revista continua. Cinema de ator. Tanto quanto Robert De Niro em Desafio no Bronx, que chega às locadoras esse mês, outros atores surpreenderam em suas estreias atrás das câmeras. Aí tem o famoso Mensageiro do Diabo, né, do Charles Lawton, maravilhoso. Então, se não assistiu, gente, por favor. Gente, ó, dá uma preferência por filmes assim, gente, filmes assim muito top, mesmo que sejam meio manjados, que todo mundo fala que é bom, que preguiça, não, veja, tá? Porque se todo mundo fala e é clássico, não é à toa, então às vezes é legal até pra refinar o seu paladar, tá? Caso você esteja vendo esse vídeo até aqui, né, e nem tinha nascido em 94, já 95, tá? Dança com Lobos, Kevin Costner. Ó, já tem um nacional, hein? Da Norma Bingle, né? A estreia dela inteiramente pagou. Ela iria fazer depois do polêmico o Guarani, né? Que daí teve probleminhas com a arrecadação. Musa Cinema Novo, imortalizada pela célebre sequência de nudez na praia em Cafajestes 62, de Rui Guerra. Norma Bingle inspirou-se na trajetória de outra musa, a do modernismo, Patrícia Galvão, para demonstrar em seu primeiro longa como diretora a mesma singularidade da carreira como atriz. Gente, olha, é um filme de 87. A Pagu, ela tá enterrada aqui em Santos. A gente já achou o túmulo dela uma vez sem querer. Foi bem chocante, assim, porque tá numa daquelas gavetinhas assim na parede, sabe? Assim, como ela foi a primeira mulher a ser presa
por motivos políticos no Brasil, na cadeia aqui de Santos, aquela cadeia que tem perto da rodoviária. A gente já mostrou também algumas vezes, sabe? Olha aqui a trilha do Máscara. Também tem os lançamentos, né? Multimídia. Gente, eu adorava esses CD-ROMs da época, sabe? Imagens, deve ter alguns, acho que nem funcionam mais. Trilha Soturno, entrevista com o vampiro. Não tem nenhuma dessas. O encarte é 10. The Mask. Vários Sony Music. As trilhas de cinema, eles ganharam muita grana, fazendo meio que a gente faz há muitos anos com as novelas, né, que são coletâneas de música pop, né? Bom, existia também a 7 voltada aos filmes eróticos. Tem uma moça aqui na banca. Perdeu. Napoleão perdeu a guerra, né? Bom, videoteca, eles perguntavam coisas aos atores. Personalidades falam sobre paisagens que viram no cinema e gostariam de conhecer. A gente, a Camila Pitanga, ela era modelo. Ela estava estreando como atriz na novela Próxima Vítima, em 95, né? Olha a carinha dela. Se for remexer na memória, eu vou encontrar muitos lugares que conheci no cinema e que gostaria de visitar, mas a primeira cena que me vem à cabeça quando penso em paisagens atraentes que me despertam curiosidade é a de Holly Hunter tocando piano na praia. Piano. Eu viajo muito em descrições literárias, porque o cinema tem o Paulo Betti, né? Fascínio. Nova York, quem não gostaria de conhecer as velhas cidades norte-americanas, ou Nova York, com suas praças e parques cada vez. Mas não sei, eu tenho um pouco de. Eu não. Eu tenho um pouco de preguiça. Eu sempre mantenho os pés no chão do que o cinema ou a TV está nos mostrando, não é a realidade, né? A gente jamais vai encontrar. Karl Hamburger, o cineasta, hoje em dia. Mas ele até então tinha feito Castelo Rá-Tim-Bum, o curta Frankenstein Punk, né? Quando esse era Uma Vez na América, do Sergio Leone, pensei que uma das paisagens mais interessantes de filmes não passe de uma trucagem, que não fosse possível fazer a reprodução de um cenário como aquele. Década de 30 para um filme de época, no final da rua cheia de armazéns, possivelmente uma região portuária, dava para ver um pedaço da ponte do Brooklyn. É uma paisagem que está reproduzida no disco com a trilha sonora do filme. Assim que fui para Nova York, fiquei sabendo que era uma paisagem real e fui atrás conferir. Infelizmente não consegui chegar até lá. Tive que voltar para meu voo, mas cheguei perto. Da próxima vez, com certeza eu chego. Uma Vez na América. Bom, as prateleiras, as locadoras escondem animações japonesas com futuro aterrador. Aquilo que eu falei, né, gente? A animação não é gênero, né? É técnica. Então, tem animações adultas, futuristas. E Akira, a refeição duas, né, na época também não tinha tanta coisa assim, já tinha Akira. E esses poderes eróticos, gente, eu tinha uma raiva. Porque poderes eróticos, geralmente até fica essa Wicked City, sabe, de 87, geralmente caiu até na prateleira dos pornos. Só porque nos primeiros minutos de filme tem um velhinho que vai transar com uma mulher e ela vira uma aranha horrível, assim. Então só isso aí tem de erotismo e de qualquer coisa adulta, assim, mais pesada, assim, de nudez, sei lá. E só por isso ganhou esse nome, poderes eróticos. Que acaba afastando, ou afasta, né? Ou até quem vai ver acaba se decepcionando e sai falando mal, né? Porque se você for esperar erotismo pelo nome, né? Não vai cair do cavalo, né? Enfim. Um clássico. Sessão de cartas, agora próximos aqui são os últimos 12, né? Olha, gente, ó. As últimas 12 edições, tá? No mês anterior, né, nós tivemos o First Gap no Oscar, né? O First Gap e Pulp Fiction, Oscar 95.
Em janeiro, ó, já tivemos 3 números. Começa com o Robert De Niro sendo maquiado de monstro de Frankenstein. Ok? Por último, tem sempre uma foto clássica, né? Linda. Bom, olha que legal essa propaganda. Quem não aproveitar esses preços merece ficar de castigo. Então, o colecionismo começou bastante pelos desenhos, né? Até porque as crianças viam o mesmo desenho tantas vezes, né? E olha, o Akira aqui em VHS. E uns animes, né? Olha isso. Lindos, né? Eu adoro esse estilo de anime. E aqui acho que é o Teatro dos Contos de Fada, né? Com outro nome. Cosmos também, né? E por último, a propaganda de Atraídos pelo Destino Filme, que é uma graça, né? Lembra desse filme? Parece aqueles filmes do Frank Capra, né? Aqueles filmes otimistas dos anos 30, 40, né? Bom, e é isso. Isso foi o cinema há 30 anos atrás, em abril de 1995. Se você chegou aqui até o final, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Não se esqueça de deixar aquele like ali embaixo e se inscreva no canal para outros vídeos como este ou não. Tá bom? A gente se vê no próximo. Até mais. Tchau.